Pegue a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6 em diante. A palavra do Senhor diz assim: No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: Eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Glória a Deus. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Até aqui a leitura. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta manhã. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero trazer a vocês nesta manhã uma palavra de esperança, de cura, de alento. E eu desejo que você saia daqui transformado, curado. Hoje queremos orar por vocês. Nós vamos estender as mãos sobre aqueles que estão enfermos, seja em qual for a área da sua vida. E eu tenho convicção de que milagres vão acontecer neste lugar. Você crê assim ou não? Há essa expectativa no seu coração? Gente, essa é a história de um milagre realizado por Jesus. Trata-se da cura do homem da mão mirrada, ou ressequida, seca, atrofiada. O texto diz que Jesus entrou numa sinagoga no dia de sábado, como era seu costume. E ali ele encontra esse homem doente, encolhido, excluído e machucado pela vida. Veja, era um homem carregado de dores físicas, emocionais, morais. Entretanto, gente, aquele homem se tornou o alvo da atenção de Jesus. Mas o texto também diz que estavam ali presentes na sinagoga os líderes judaicos, mestres da lei, os escribas, os fariseus, que se julgavam os puros observadores da lei de Israel. E eles estavam de olho em Jesus. Eles estavam atentos em Jesus para ver se ele faria alguma cura no sábado, para poderem acusá-lo de desobedecer à lei. Mas é interessante que algumas coisas nos chamam a atenção nesse texto. Interessante, porque, veja só, enquanto os fariseus se preocupavam com os rituais religiosos, Jesus se preocupava com o ser humano que sofria. Enquanto os fariseus estavam com os seus corações petrificados, endurecidos, Jesus era movido de íntima compaixão por alguém que sofria, que padecia. Ah, meus irmãos, enquanto os fariseus eram capazes até de socorrer um animal no sábado, Jesus estava pronto para socorrer a obra-prima da sua criação, que padecia de vergonha e dor. E tudo isso porque Jesus ama as pessoas. Jesus ama as pessoas. Eu tenho uma declaração poderosa nesta manhã. Deus ama você. Deus ama você. Você pode fazer essa declaração, por favor? Diga: Deus me ama. E você pode declarar para alguém do seu lado: diga: Deus ama você. Deus ama você. Você é alvo do amor de Deus.
Deus ama as pessoas. Gente, aquela mão atrofiada havia paralisado a vida daquele pobre homem. Pensa aqui comigo, quantos sonhos, quantos projetos foram sepultados, foram enterrados por causa daquela mão. Talvez você esteja aqui com algo atrofiado, paralisado aí na sua vida, algo que tem trazido muita dor para você, muita vergonha, sofrimento, para você e para sua casa, para sua família. E pode ser um casamento atrofiado pela infelicidade. Pode ser os filhos atrofiados pelas drogas. Ou as finanças atrofiadas pelo desemprego. A esperança atrofiada pela enfermidade. A alegria atrofiada pelas lutas da vida. E eu pergunto, o que é que tem atrofiado você? O que é que tem atrofiado a sua vida, hein? Eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã. A grande verdade, meus irmãos, é que o mesmo Jesus que entrou naquela sinagoga, naquele sábado, este Jesus também está aqui hoje e Ele quer transformar a sua vida. Você acredita nisso ou não? Se você acredita nisso, dê um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Diante da ordem de Jesus, aquele homem escolheu por um fim no seu sofrimento. Ele decidiu acabar de uma vez por todas com a vergonha que cercava, que assolava a sua vida. E aí no verso 8, Jesus disse para aquele homem, levante-se e venha para o meio. Qual foi a ordem? Levante-se e venha para o meio. E a Bíblia mostra que aquele homem obedeceu. E aí no verso 9, Jesus pergunta àqueles que estavam presentes naquele lugar, especialmente aos seus adversários, Jesus diz o seguinte, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? E aí, em seguida, Jesus manda aquele homem estender a mão e na mesma hora, gente, na mesma hora, ele recebe a cura. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, o texto mostra para a gente que os líderes judaicos ficaram furiosos. E eles começaram a discutir o que é que eles poderiam fazer contra Jesus, que, segundo eles, estava desrespeitando a lei. Mas, gente, o fato é que o homem da mão atrofiada foi curado pelo poder da palavra que saiu da boca de Jesus, quando Jesus disse, estenda a mão, estenda a mão. E quando aquele homem estendeu a mão, de pronto, ele foi restaurado, ele foi curado. Gente, tudo que Jesus fala é motivo de esperança. Jesus está falando neste lugar, sim ou não? Tudo que ele fala nesta comunidade, aquilo que ele tem falado, o que ele está falando nesse momento, é motivo de esperança. Porque quando Jesus fala, o milagre acontece, a cura vem, a história muda, a situação se reverte. Quando Jesus fala, tudo acontece e o nome dele é glorificado. Glória a Deus. Gente, a questão não é fazer o que se pede, mas é quem está pedindo. E Jesus disse àquele homem, levante-se, venha para o meio e estenda a mão. Levante-se, venha para o meio e estenda a mão. Esta foi a ordem de Jesus. E a Bíblia diz que o homem obedeceu e ele recebeu a cura que ele tanto precisava. Quando nós obedecemos a Deus, o milagre acontece, gente. O milagre acontece. Inclusive o tema de hoje é obediência gera milagre. A obediência gera milagre. Aquele homem obedeceu a ordem de Jesus e o milagre aconteceu. Queridos, eu queria meditar com vocês nessas três ordens.
Essas 3 ordens que Jesus deu ao homem da mão atrofiada. Jesus disse para aquele homem: levante-se, venha para o meio e estenda a mão. Você pode repetir essas 3 ordens? Vamos lá. Levante-se, venha para o meio e estenda a mão. Mais uma vez. Levante-se, venha para o meio e estenda a mão. Essas 3 ordens, guarde no seu coração. Guarde no seu coração. Veja, primeira ordem. Jesus disse: homem, levante-se. Jesus estava na sinagoga e viu aquele homem num canto, isolado. Jesus olhou para ele e a primeira coisa que disse foi: levante-se. E levantar, meus irmãos, na linguagem bíblica, não fala somente do aspecto físico, de alguém que está sentado, deitado ou agachado, mas significa estar de prontidão, estar apto para receber de Deus o que Ele tem para nos dar. É isso que significa. Em Ezequiel, no capítulo 2, verso 1 e 2, Deus fala com o profeta, e Deus diz assim: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E aí o profeta diz: então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Disse Ezequiel. Veja que Ezequiel não estava deitado, ele não estava sentado, ele não estava caído no sentido de estar em pecado. Em outras palavras, meus irmãos, Deus aqui estava dizendo: Ezequiel, fique atento, fique de prontidão, fique preparado, Ezequiel, porque falarei contigo. Deus queria revelar grandes coisas para Ezequiel, como de fato o fez, mas Ezequiel tinha que estar pronto para receber essas revelações. Então, a primeira lição que nós podemos aprender é que Deus não trata com quem está acomodado, displicente, disperso, distraído. Veja, meus irmãos, ele falou da mesma forma com outros homens da Bíblia. Você vê, por exemplo, com o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 18, verso 1. Deus disse: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro e te farei ouvir as minhas palavras. Com o profeta Elias, quando ele estava desanimado, abatido, triste, cansado, em depressão, pedindo a morte, o anjo do Senhor apareceu e disse a ele: Elias, levanta-te, come e bebe, porque longa será a tua caminhada. Aleluia. 1 Reis 19, verso 7. No Novo Testamento, com o apóstolo Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, ele cai por terra diante de Jesus, e Jesus disse: Paulo, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Atos 9, verso 6. Sabe, querido irmão e irmã, talvez você esteja aqui, você pode estar caído hoje e prostrado. E eu não me refiro a estar longe, afastado da igreja, não é isso. Mas quem sabe você está aqui, mas como aquele homem, você está triste, desanimado, frustrado, você está cansado, você está abatido. Quem sabe por causa das lutas que você está vivendo, você está se sentindo fraco na fé e sem forças para avançar, para continuar, sem forças para orar, sem forças para buscar a Deus. Você está completamente prostrado. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus está aqui, você crê? Sim ou não? E o Senhor está dizendo: levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo. Levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo. Em outras palavras, meu filho, minha filha, fique de prontidão, esteja preparado, atento, atenta, porque a situação vai se reverter, o teu milagre vai chegar.
Em nome do Senhor Jesus. Gente, levantar-se é não ficar parado esperando as coisas acontecerem. Não, o que você não pode fazer, Deus pode. Mas o que você pode fazer, faça. Haja. Tome posição. Aleluia. Quero dizer para você que só Deus pode abrir o mar vermelho. Mas erguer o cajado é tarefa de Moisés. É ou não é? Só Deus pode derrubar as muralhas de Jericó. Isso é coisa para Deus. Mas rodear as muralhas é com Josué e o povo de Israel. Só Deus pode derrubar o gigante Golias. Mas pegar as 5 pedras é com Davi. Só Deus pode mandar fogo do céu para o holocausto. Mas orar e pedir o fogo do céu é com Elias. Ou seja, responder a oração, queridos, é com Deus, mas orar é conosco, é comigo, é com você. É conosco. Portanto, quantos aqui querem receber milagres nesta manhã? Você quer receber um milagre, quer receber cura? Então a primeira ordem de Jesus é: levante-se. Esteja atento, põe-te em pé, tome posição, faça a sua parte e Deus vai te abençoar. Você acredita nisso? Qual é a primeira ordem? Levante-se, levante-se. Foi o que Jesus disse para aquele homem. Segundo, segunda ordem de Jesus: venha para o meio. Meus irmãos, primeiro, Jesus mandou aquele homem se levantar. E agora Jesus manda aquele homem vir para o meio. Aquele homem estava ali num canto. Estava num canto agachado, quem sabe até escondido, com vergonha da sua mão atrofiada, ressecada. Na época, inclusive, acreditava-se que uma doença assim era fruto de pecado. Mas interessante porque, por alguma razão, aquele homem foi à sinagoga. Quem sabe ele foi ali para ver Jesus e talvez receber cura, ser curado. Não sei. Mas no verso 8 Jesus diz: levante-se e venha para o meio. O que significa vir para o meio? O que significa ficar no meio? Ficar no meio é se expor. Ficar no meio é ser notado, é ser alvo de observação. Se nós fizermos uma grande roda aqui entre nós, e eu chamar uma pessoa para vir ao meio, essa pessoa fica exposta, sim ou não? Ela passa a ser alvo de observação. E Jesus está aqui dizendo: sai do canto. Saia deste lugar, sai do canto, chegue mais perto. Vem para o meio. Vem para o centro. Vem para o centro da minha vontade. Eu quero fazer em público o milagre que você me pede em secreto. Ô glória! Jesus estava dizendo: olha, não fique olhando para os seus defeitos, para as suas falhas, para as suas limitações. Não se anule, não se esconda. Vem para o meio. Vem para o meio. Olha, gente, quantas e quantas pessoas, elas vivem amuadas nos cantos, se achando menores, inferiores. Elas ficam pensando que elas são as mais feias, as mais pobres, as mais desprezadas de todos. E eu quero dizer para vocês que quem tem complexo de inferioridade não cresce na vida espiritual, na vida relacional e afetiva. E aquele homem, ele tinha vergonha do seu corpo, ele tinha vergonha da sua deformação, ele tinha traumas não curados. Meus irmãos, ele era de fato um homem cheio de complexos.
Ah, queridos irmãos, quando você se acha o pior de todos, você tem a tendência de se isolar. É ou não é? A gente não quer muita gente perto da gente. A gente quer ficar no canto. Não quer muito papo. A gente se isola, a gente se esquece que Deus nos deu talentos, capacidade, inteligência e dons para sermos um instrumento nas mãos dele. Quantas vezes isso acontece conosco? Agora, queridos, antes de pôr um fim aqui no sofrimento daquele homem, Jesus o encorajou a vencer os seus complexos e deixar de lado a sua vergonha. A ordem é: venha para o meio. Sai desse cantinho aí que limita a tua visão. Vem para cá. Vem para o meio. O apóstolo Paulo declarou: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia, Efésios 5,14. Estar no meio é estar no centro da vontade de Deus. Estar no meio é estar no centro da sua palavra, no centro das suas promessas. E eu quero dizer para vocês que o Senhor está no meio. O Senhor está no meio. A Bíblia diz no Salmo 46, verso 5: há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Glória a Deus. Jesus disse, irmãos. Quer aplaudir? Pode aplaudir. Jesus disse lá em Mateus 18, 20, Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, no meio deles, no meio deles. E eu quero dizer para você que Ele está aqui, te chamando para sair do canto. Ele está te chamando para sair do canto. Saia do canto, vem para o meio, vem para o meio. A lição que nós podemos aprender é que estar no meio, meus irmãos, não significa lugar de vergonha, não significa lugar de exposição das nossas dores, das nossas tristezas, das nossas limitações, mas estar no meio é onde todos verão o milagre, todos verão o que o Senhor vai fazer na sua vida e todos irão glorificar o nome do Senhor. Oh, que maravilha isso, gente. Que maravilha isso. Quais são os seus complexos? Quais são as suas dores? Quais são os seus traumas? Quais são as suas tristezas? Hein? Jesus, nesta manhã, te encoraja a vencer tudo isso. Mas a decisão é sua. Dar o passo é com você. É você quem age para vencer e pôr o fim a esse seu sofrimento. É você que vai tomar uma posição. Portanto, a palavra de ordem de Jesus é: levanta-te, levante-se e venha para o meio. Levante-se e venha para o meio. Tome uma posição. Levante-se, tome uma posição. Esteja pronto, esteja de prontidão. Venha para o meio. Deixe de lado os complexos, a vergonha, porque é no meio que o Senhor vai realizar o milagre. E aí depois ele diz, a terceira ordem qual é? Estenda a mão. Qual é a primeira, gente? Levante-se. Segunda? Venha para o meio. Terceira? Estenda a mão. Então primeiro Jesus mandou aquele homem se levantar. Depois ele disse para o homem vir para o meio. E agora ele manda estender a mão. Gente, todos nós sabemos que a mão é um membro terminal do braço de vários animais, répteis, anfíbios. Na maioria, inclusive, dos animais, a mão é usada na locomoção. Na espécie humana, a mão é usada para toda a obra do homem. Nós sabemos disso. Provavelmente, a parte que nós mais usamos do nosso corpo são as mãos. A gente está falando o tempo todo gesticulando, e pega isso, e traz ali, carrega isso, carrega outra coisa. Sempre assim. Usamos as nossas mãos em quase tudo aquilo que nós fazemos, nós dependemos das mãos. Então, as mãos falam de trabalho. Mãos falam de gestos, de atitudes. Então, você consegue imaginar a situação daquele homem, da mão atrofiada? O problema
que ele estava vivendo. Tinha sérios problemas. Mas, meus irmãos queridos, aquele homem foi ao lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa e que tinha a resposta certa. Porque a Bíblia diz que a resposta certa vem da boca de Deus. O homem fala, o homem traça os seus planos, mas a última palavra, a resposta certa, vem dos lábios do Senhor. Aleluia! Vem da boca de Deus. Ele tem a última palavra sobre a sua vida. E quando Jesus disse, levante-se, foi fácil. Quando Jesus disse, venha para o meio, também não foi difícil. Mostra o texto. Mas quando Jesus disse, estenda a mão, aí a coisa complicou. Aí a coisa se complicou. Porque com certeza aquele homem estava ali com a mão escondida. Porque se descobrissem o problema que ele tinha nas mãos, ou na sua mão, que a sua mão era defeituosa, ele provavelmente seria julgado e talvez expulso daquele lugar. Mas Jesus o manda se levantar, vir para o meio e estender a mão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, rapaz, levante-se, venha para cá, venha para o meio e mostra o seu problema. Mostre a sua dificuldade, a sua dor. Mostre. E a Bíblia diz que aquele homem obedeceu, ele mostrou o seu problema. E Jesus, na mesma hora, mostrou a solução, curando aquele homem. Aquele homem foi curado, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, gente, o que me chama a atenção é que quando Jesus pediu ao homem para estender a mão, ele poderia ter até mostrado a outra mão, a mão boa, a mão sã. Não é verdade? Mas ele estendeu a mão enferma. E a Bíblia diz que de imediato, a mão foi curada. E a lição que nós podemos aprender, meus queridos, é que diante de Jesus a gente não tem que esconder nada. Até porque isso é impossível. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece você, Deus conhece todas as coisas, Ele conhece o seu deitar, Ele conhece o seu levantar, Ele conhece as suas palavras, os seus pensamentos, Ele conhece toda a sua vida, Ele conhece as suas angústias, os seus traumas, os seus complexos, Ele conhece as suas dores, mas também Ele respeita a nossa decisão. Ele respeita. Porque se o homem não tivesse mostrado a mão atrofiada, provavelmente ele não teria sido curado. Sim. Aquele homem só foi curado porque ele expôs a sua vergonha. Ele expôs o seu problema. Ah, meus irmãos, portanto, nesta manhã, você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha diante de Jesus. Você pode mostrar e entregue a Jesus tudo o que está atrofiando em você. Você pode fazer isso. Você pode entregar a dor, a tristeza, o sofrimento, o medo, o fracasso. Entregue tudo nas mãos de Deus e deixe que Ele cuide de você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37:5. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mais uma vez. Entregue o teu caminho ao Senhor. Glória a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que tudo aquilo que o diabo atrofiou na sua vida, Deus quer te restaurar. Glória a Deus. Este é o nosso Deus. Suas mãos, estenda as mãos. Suas mãos são importantes para Deus. Deus quer ver as suas mãos. Ele está dizendo para você nesta manhã, estenda as mãos. Estenda as mãos. Como nós vimos, mãos falam de atitudes, de gestos, de trabalho. As nossas mãos revelam quem nós somos. Inclusive, Jesus é conhecido como o homem das mãos furadas.
Sim, quando Jesus ressuscitou, ele recebeu um corpo glorificado, porém as suas mãos permanecem com o sinal dos cravos. Este é Jesus. E quando Jesus voltar, meus irmãos, quando ele voltar, a Bíblia diz que as suas mãos furadas serão a prova de que ele morreu na cruz por mim e por você e por cada um de nós. Aleluia! O profeta Zacarias profetizou dizendo que os judeus vão perguntar naquele dia. Veja, naquele dia os judeus vão perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? E Jesus vai dizer: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Zacarias 13, verso 6. É o que diz a palavra. Mas o que é que está atrofiado, hein, gente? O que é que está atrofiado na sua vida, hein? Sua vida financeira? Sua vida familiar? Sua vida espiritual? Sua vida emocional? O que é que está atrofiado? Se este é o seu caso, meu irmão, minha irmã, Deus está falando com você através desta palavra e Ele está dizendo: levante-se, venha para o meio e estenda a mão. Levante-se, venha para o meio e estenda a mão. E então você experimentará o milagre do Senhor na sua vida. É interessante porque em todo milagre que Jesus realizou, Ele sempre ensinava algo. Era sempre algo didático, havia um ensinamento. E Jesus não mudou. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A sua palavra ainda tem a mesma autoridade hoje. E se você crer, algo extraordinário pode acontecer nesta manhã, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se você crer nessa manhã, você vai ver a glória do Senhor, a glória de Deus na sua vida, na sua saúde, na sua casa, na vida dos teus filhos, em todas as áreas da sua vida. Talvez, eu não sei, mas talvez a sua vida espiritual esteja seca, ressequida, né? Talvez a sua vida emocional esteja atrofiada, não sei. Talvez os seus relacionamentos estejam ressecados, relacionamentos sem vida. Talvez o seu casamento já tenha perdido a alegria e o entusiasmo. Talvez a sua vida financeira está mirrada, está seca. E Jesus pode dar vida nova àquilo que está morto e vitalidade ao que está ressecado. Você acredita nisso ou não? Agora, gente, a obediência a uma ordem de Jesus ainda coloca pontos finais em muitos sofrimentos. Aí está o segredo: obedecer a ordem de Jesus. Eu quero encerrar essa ministração porque o meu desejo nesta manhã é orar por você. Eu trouxe esse pensamento, essa meditação diante desse texto, encerrando essa nossa série, para orar por você, para dedicar, antes da gente participar da ceia, nós vamos ter um tempo de ministração e Deus vai realizar milagres aqui nesta manhã. Mas veja só, veja bem, presta atenção para a gente encerrar aqui. Preste bem atenção nesse final. Neste milagre nós aprendemos que nós devemos sempre, primeiro, nos levantar. Segundo, ir para o meio. E terceiro, estender a mão. Vamos repetir? Vamos lá? Nos levantar. Depois, ir para o meio. E depois, estender a mão. Nos levantar significa estar prontos, de prontidão, preparados, em posição para receber o que Deus tem para nós. Segundo, ir para o meio. Esta é a ordem. Isto é, para o centro da vontade de Deus, e não ficarmos parados, estagnados, prostrados, escondidos, achando que nós somos os piores, achando que não somos amados, e que Deus nos abandonou. Não, porque saiba você, meu irmão, minha irmã, que o olhar de Deus para nós sempre é um olhar de graça, de bondade, de amor e de misericórdia. Diga glória a Deus.
E a terceira ordem é estender a mão. Ou seja, mostrar a Deus as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas dores, os nossos defeitos, as nossas falhas e tudo mais que está atrofiado na nossa vida. E quando fazemos isso, quando colocamos diante do Senhor, aquele que confessa, aquele que mostra, o Senhor traz milagre, alcança a misericórdia, o Senhor realizará o milagre. Amém? Por isso eu encerro perguntando para você, nesta manhã, existe alguma área da sua vida que está atrofiada? Existe alguma área da sua vida que está enferma? Que não vai, que não avança? Você precisa de cura? Você precisa de um milagre? Como eu disse, e eu creio, Jesus está aqui. Eu não preciso sentir um arrepio, irmãos. Mas eu não sinto arrepio. Não precisa sentir arrepio. Você precisa crer naquilo que a Bíblia diz. Deus está aqui. Como bem disse o Guga ainda hoje, tão certo como o ar que eu respiro. O Senhor está aqui. E Ele vai estender as mãos dEle e realizar o milagre que você tanto precisa. E hoje você pode sair daqui, meu irmão e minha irmã, neste primeiro domingo de maio. Você pode sair daqui curado, perdoado, alcançado, salvo, restaurado, transformado e abençoado para a glória do nosso Deus. E que o Senhor te abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.